Boa noite, bom dia e boa tarde, na ordem que as pessoas forem vendo o vídeo. Desde um ótimo domingo. Quem for pra praia que curta bem a praia, quem ficar em casa que curta o descanso, o churrasco em família. E aí vamos falar de um jogo muito importante da 38ª rodada, que é o Red Bull Bragantino versus Fluminense. Times que vêm em situações opostas no campeonato. O Red Bull, que era um time que no início do campeonato a gente via que era um time que brigaria pelo menos pelo G6. Tem feito uma reta final de campeonato muito ruim, perdendo os seus dois últimos jogos, perdendo para o América Mineiro de 4-1 em casa e tomando uma goleada do Fortaleza, fora de casa, no Castelão, de 6-0. Estava perdendo no primeiro tempo já de 4. E por isso o Red Bull acabou tendo seu treinador demitido, Maurício Barbieri. Alguns nomes já se cogitam-se no mercado, cogita-se dois treinadores portugueses, além de um velho conhecido da torcida do Fluminense, Roger Machado. Isso mesmo, Roger Machado. Porém, mesmo assim, eu acho que o Red Bull é um time que pode muito complicar esse jogo. Tem alguns jogadores de qualidade. Vou dar um exemplo, por exemplo, o zagueiro Natan, um lateral esquerdo, Luan Cândido, lateral de ótima qualidade, tem feito bastante gols nesse Campeonato Brasileiro. Tem o Johan, que veio emprestado do Atlético Mineiro, caso parecido do Natan no Fluminense. E o atacante Arthur, um atacante de muita qualidade. Então, assim, o Red Bull ele tem uma equipe com suas qualificações. Já o Fluminense vai ter uma dúvida, uma incógnita. A escalação é praticamente a mesma dos últimos jogos, com o Fábio no gol, Samuel, Nino, Manuel e Alexander, que parece que resolve o problema da lateral esquerda. Pensa que sofremos com a improvisação de Caio Paulista e principalmente com Pineda e Cris Silva na função. E o setor ofensivo com André Martinelli, o meio campo André Martinelli e Iago. E aí a dúvida é quem vai fazer parte do trio ofensivo, com Ares e Cano. As dúvidas é Matheus Martins, jogador que foi titular boa parte do Campeonato Brasileiro. Natan, que sempre tem sido o reserva imediato, que sempre tem entrado no segundo tempo das partidas. Sem contar que Natan é o cara que mais faz a função mais próxima do Ganso, que é o meio campo, armação. Ou você pensar em dar aquela oportunidade de Michel Araújo começar como titular. Por que Michel Araújo? E não Matheus Martins? Matheus Martins está muito encaminhada a sua saída para o Udinese. Falta detalhes. E o Natan pertence ao Atlético Mineiro, tem emprestado ao Fluminense. Então não se sabe se o Natan ficará para a próxima temporada. Então por isso talvez o Michel Araújo possa começar o jogo. Por mais que a tendência seja Matheus Martins. Até porque não dá para se poupar muito o jogador, descansar. Primeiramente, vão ficar 60 dias sem partidas oficiais. E outra, terminar em segundo lugar é muito importante para o Fluminense. Porque a premiação para o segundo colocado é de 42 milhões e 700 mil reais. Já para o quarto colocado é 38 milhões e 200 mil. Uma diferença considerável. Por isso que terminar em segundo é importante. Além de uma boa colocação, se o Fluminense terminar em segundo, faz 70 pontos. Em 2010, o Fluminense é campeão brasileiro com 71 pontos. E sem contar que nessa reta final podemos ver alguns recordes são batidos. Por exemplo, o Cano ele pode repetir uma façanha do Conca em 2010, quando o Conca jogou os 38 jogos. Só que o Cano ele pode bater alguns recordes interessantes. Artilheiro ele já é desse brasileiro. Dificilmente alguém alcança ele. Muito difícil. Porém, se ele fizer 26 gols, o Germán Cano ele vai se tornar o jogador, o maior artilheiro dos pontos corridos com 20 times. Então, assim, é uma façanha muito grande. Sem contar, é um jogador que está jogando no Fluminense. Mostrando que vem pro Fluminense, seja artilheiro do Brasileirão, como Fred foi, o Washington foi, Magno Alves foi, Henrique Ceifador foi, e agora é a oportunidade de Germán Cano ser artilheiro pelo Fluminense de um Campeonato Brasileiro. E aí vamos falar de algumas especulações. Algumas são especulações e algumas são boatos verdadeiros. Alguma negociação ou sondagem já foram feitas. Por exemplo, de saídas. Matheus Martins está caminhado a saída dele. O São Paulo sondou a situação do Iago. Poderia envolver outros jogadores. Só que envolver outros jogadores do São Paulo. Por exemplo, Nicão. Jogador que fez um péssimo Campeonato Brasileiro.
e já tem uma certa idade. Assim, eu não vejo o que o São Paulo poderia oferecer de jogadores para o Fluminense. Ou quais seriam esses jogadores que poderiam oferecer. Na minha opinião, melhor ficar com o Iago Felipe. E agora falando de um jogador que pode vir para o Fluminense, é o Reinaldo. É um lateral que a torcida do São Paulo detesta, que está em queda de produção. Atualmente o salário dele no São Paulo é superior a R$500 mil. E no UOL noticiou que ofereceu 2 anos de contrato com salários de R$375 mil. Que eu acho que dá para analisar melhor um outro lateral esquerdo mais jovem, que não esteja decadente e que vai agregar o elenco. Então, assim, o Juninho Capixaba para mim seria uma opção viável. O contrato dele acaba, se não em janeiro, em fevereiro. O Fluminense poderia ir atrás. E o Juninho Capixaba, eu digo, seria uma espécie de Samuel Xavier, só que do lado esquerdo, que dá resultado. Então, assim, acho que dá para o Fluminense mapear melhor o mercado, além de mapear o mercado sul-americano. Em relação a renovações, Ganso e Germancano devem renovar seus contratos. E quem deve ficar é o Arias. Ele deu uma declaração um pouco polêmica, mas ao tudo que indica, até por ele ter um contrato um pouco mais longo, a tendência é que Arias fique para 2023. Porém, a gente tem que pensar que tem esse período de Copa do Mundo e alguns times em janeiro europeus podem querer se reforçar. Porém, se o Fluminense manter essa base para 2023, briga muito forte pelos títulos do ano que vem, 2023, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Mantendo a base, pode ter um 2023 incrível. E última coisa a falar, a tabela do Campeonato Carioca saiu e o Fluminense vai fazer sua estreia entre o dia 14 ou 15 de janeiro contra o Resende, provavelmente na Cidade do Aço, em Volta Redonda, no Estádio da Cidadania. Então, só para falar de Carioca, sei que muita gente não deve estar ligando para Carioca, já deve estar pensando, terminar o Brasileiro, Copa do Mundo, porém já deixar avisado alguns, que o Fluminense vai fazer sua estreia no Carioca contra o Resende. Desde já, um bom domingo e uma ótima semana para todos.